E aí, pessoal, vamos falar da importância que a Rússia tem para a África num panorama geopolítico a nível global. A nível global. Eu vou começar dizendo que se a África quer atingir qualquer desenvolvimento sustentável, o parceiro estratégico que a África tem de se aliar é a Rússia. Sim, é a Rússia. Sabe por quê? Não por ser um país socialista, mas sim por ser um país que está disposto a ver que a África seja independente e fora da visão eurocentrista ou fora da visão ocidental. Me ouve bem? Vou explicar. A Rússia é o único país que quer ser o único parceiro leal, confiável, posso meter assim nesses termos, confiável para a África, se a África quiser atingir algum desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque a Rússia é o único país que bate de frente com os Estados Unidos da América, a Europa e qualquer país, organização a nível mundial. A Rússia quer que a África seja independente e que a África não seja amiga do Ocidente. Por isso é que a Rússia sempre esteve aqui em África, sempre ajudou países africanos no processo de independência. Se nós vemos em África, tem muitos países que partilharam o campo de batalha com soldados russos em lutas de suas independências. Por que a Rússia faz isso? Não é porque a Rússia é um parceiro tão amigável ou gosta muito da África. Não, eu não penso assim. Mas sim porque a Rússia, ajudando a África a se desenvolver, a Rússia diminui a influência que os Estados Unidos da América e a Europa têm no xadrez geopolítico a nível global. Já entendeste essa filosofia? Porque se a Rússia estando com a África, a Rússia tem parceiro leal e pessoas que vão andar de mãos dadas com os mesmos princípios e ideais. Agora, esta é a vez onde a África ou os líderes africanos tinham de aproveitar essa chance, essa oportunidade de ter a Rússia. Porque se não tivesse a Rússia no mundo, quase que todo mundo seria dos Estados Unidos, seria da China, seria da Europa. Então, como temos a Rússia, temos uma vantagem de nos aliar a um parceiro estratégico a nível global e assim sermos ouvidos. Porque quem se alia à Rússia, de certa forma, vai ser ouvido no xadrez da política a nível global. Mas os líderes africanos são tão covardes, eu posso meter assim nesses termos, que gostam de seguir as políticas ocidentais para que se perpetuem no poder, porque o Ocidente prefere ter líderes corruptos em países ou instituições africanas, líderes corruptos, para que assim eles consigam ser, de certa forma, beneficiados com as suas políticas. Por quê? Porque o Ocidente se influencia explorando os produtos e os recursos minerais africanos, porque ele influencia nas políticas desses líderes que são manipulados pelos ocidentes, por eles mesmos. Por quê? O Ocidente mete líderes em África para poderem ter o controle da África. Em palavras miúdas, é isso. Eu vou te meter naquela cadeira, mas quando você for presidente, você tem de servir os meus interesses. É assim que a Europa, é assim que o Ocidente funciona com a África. Por isso é que nós estamos a ver a Europa a se ver de azar nos últimos anos, nos últimos tempos, porque alguns países africanos já têm acordado e cortado relações com a Europa. Tem-se dito que os apagões na Europa é por causa do urânio que saía do Mali, Níger e Burkina Faso, que
essa matéria-prima é que era para produzir energia na Europa. Então, o corte desse material ou dessa matéria-prima na Europa fez com que a Europa tivesse apagões, coisa que não acontecia há anos, há séculos na Europa. E só para vermos como a África é tão importante no xadrez geopolítico global, que só 3 países cortando relações com a Europa, se essas informações forem mesmo certas, só 3 países cortando relações com a Europa já fica a soluçar. Imagina toda a África. Só 3 países ainda. Imagina toda a África. Então, é o momento dos líderes africanos meterem mão na consciência e construírem um legado de se orgulharem. Porque o Mandela só é Mandela, o Gandhi só é Gandhi, porque lutaram para os interesses dos seus próprios países. Lutaram por essa causa até o último dia de suas vidas. E são lembrados na história como pessoas que, a seguir, exemplos. Mas, de certa forma, nós estamos a ver que os líderes africanos não estão a deixar um legado de se orgulhar. Está aí, Zaidu, depois de 37 anos no poder, morreu e foi esquecido tipo cão. Por quê? Porque não deixou um legado de se orgulhar. Não fez coisas com que tipo os africanos ou os angolanos pudessem ver, não. Poga, sim senhora, tivemos um líder que merece ser lembrado por toda a eternidade. Por isso é que nós não temos visto esse tipo de coisa acontecer. Os líderes africanos estão tão acomodados com a luxúria, digo assim, com a luxúria que o Ocidente lhes proporciona, que eles preferem se aliar com os corruptos e continuar a maltratar as suas próprias populações e eles se perpetuarem no poder. Líderes como Ibrahim Traoré vêm dizendo, não, basta, nós não precisamos disso, nós precisamos de melhorar o nosso país, melhorarmos a nossa vida. Então, se os líderes africanos aproveitassem a influência que a Rússia tem no poder geopolítico, a África seria desenvolvida, os legados desses líderes poderiam ficar por toda a eternidade. Por quê? Porque eles estão a viver só deixando fama de pessoas que foram líderes que foderam muito, sexo, só mesmo. Não são líderes que levaram as suas nações à prosperidade, como fez o Mandela, como fez Gandhi na Índia. Então, velhos, vocês ainda há tempo. Se alinhem à Rússia, digam chega, basta aos políticas ocidentais. Se alinhem à Rússia, aproveitem que a Rússia está ali, que é para poder fazer ser ouvido no panorama geopolítico a nível global. Porque hoje o Ibrahim Traoré só é ouvido porque tem o apoio da Rússia. E a Rússia está a proteger, de certa forma, o Ibrahim Traoré, porque é muito conveniente que a África tenha líderes como o Ibrahim Traoré para a Rússia, para que tipo, o Ocidente também perca a influência no continente africano e perca a influência no poder geopolítico a nível global. E a nível global, quem perde influência, perde tudo. É a influência que os países têm, que conseguem ditar regras e ordens globais. Está a ver como é que funciona a política? Ela funciona desse jeito, dessa maneira. Então, líderes africanos, acordem. Ainda há tempo para se aliarem à Rússia e dizerem basta ao Ocidente e aliarmos as nossas políticas, de certa forma, com a Rússia, para podermos sair dessa miséria que a gente vive até os dias atuais. Porque é inadmissível um país, um continente que tem tudo para dar certo e continua vivendo nos escombros da miséria, da pobreza, a mendigar. Então, rala beca ao Ibrahim Traoré e a todos os líderes africanos que têm o mesmo pensamento ou pensamentos alinhados com Ibrahim Traoré de libertarmos a África dos brancos. Essa é a hora da África acordar. Aproveitem, a Rússia está ali para se aliar, que vocês vão ter ou vão deixar legados de se orgulhar, se vocês forem espertos. Senão, vão continuar sempre a dormir na sombra da bananeira. Peace.